A paz do Senhor Jesus Cristo, amado e amada de Deus vivo, que está ouvindo esse minutos de reflexão. Vamos refletir em Atos, capítulo 1, versículo 4 e depois versículo 12 e 14. Olha o que diz versículo 4. E Jesus, comendo com os discípulos, isso Jesus já ressurreto, determinou aos discípulos, isto é, ordenou aos discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de Deus Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Versículo 12. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que distancia da cidade de Jerusalém uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando Jesus ressuscitou, antes de ascender, subir aos céus e sentar-se à direita de Deus Pai, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias, mostrando as marcas que ele havia morrido na cruz e havia ressuscitado. E ficou 40 dias com os discípulos ensinando a palavra de Deus. E sentado à mesa com eles, comendo com eles, deu uma ordem. Eu quero que vocês não se ausentem de Jerusalém, até que venha sobre vocês a promessa, que é o batismo no Espírito Santo. Então vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Depois Jesus foi elevado aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E no momento que Jesus foi elevado aos céus, apareceram anjos aos discípulos e falaram: não fiquem olhando só para os céus, que esse mesmo Jesus que subiu aos céus entre as nuvens vai voltar entre as nuvens. Vão e obedeçam. E os discípulos tinham duas escolhas: voltar a viver a vidinha deles, esquecendo de tudo, ou obedecer. E sabe o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram. No versículo 12 fala que eles voltaram para Jerusalém. E lá se reuniram eles e as mulheres. As mulheres não estão fora do propósito de Deus. Ele e as mulheres se reuniram lá em Jerusalém, no cenáculo, e ficaram orando e aguardando a promessa de Deus. Eu quero enfatizar aqui duas coisas. Primeiro, para Deus não há diferença entre homens e mulheres. Me espanta algumas religiões excluírem as mulheres. Me espanta dizer que mulher não tem chamado de Deus como o homem tem. Todos têm o mesmo chamado para estar servindo e fazendo toda a vontade de Deus. Existem homens profetas e mulheres profetas. Lá no Antigo Testamento nós vemos profetisas. Existem homens pastores e mulheres pastoras. Existem homens discípulos e mulheres discípulas. Existem homens pregando a palavra e mulheres pregando a palavra. Existem homens mestres da palavra de Deus e existem mulheres mestres da palavra de Deus. Para Deus não há acepção. Deus usa quem Ele quer, no lugar que Ele quer, no momento que Ele quer e da maneira que Ele quer. Deus é soberano e me espanta o homem querer colocar a vontade de Deus numa caixinha. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui é a obediência. A forte característica de um discípulo ou de uma discípula de Jesus é a obediência ao Senhor Jesus. Quando Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém,
Tanto eles como as mulheres obedeceram e ficaram em Jerusalém orando. E você, discípulo e discípula de Jesus Cristo, está sendo 100% obediente às direções de Jesus e à sua palavra? Não tem como obedecer 99,9%, porque esse 0,1% que você não está obedecendo vai fazer a diferença. Obediência é algo radical, é 100%. Você não está aqui mais para viver a sua vontade, mas está aqui para viver a vontade 100% do Senhor Jesus. Reflita nisso. Você, homem e mulher de Deus, tem um chamado. E esse chamado tem que estar pautado numa obediência 100%. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.